sei. Estão me ouvindo? Só me responda aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Estou ajustando aqui. Beleza, Aline. Beleza, Alain. Eu não sei como faz para fixar o nome aqui do coquetel, mas beleza. Eu vou deixar assim, então. Ainda não estou manjando desses Paranauê aqui. Tudo bem? Esperar só mais um pouquinho. Como estão vocês? Oi, Clarissa. Oi, Cíntia. Tá boa? Oi, Joyce. Vocês estão bom? Quem conseguiu separar ingrediente que a gente tinha em casa, eu sei que o morrito é um pouco mais complicado de ter, por conta da hortelã, ter os ingredientes em casa, ao contrário da caipirinha que a gente fez no outro dia, na outra live. E então eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer junto comigo, tá? Mas não tem problema, tá? Mas quem tiver, certifica que tá com a hortelã, com o rum branco, com o gelo, com açúcar, com limão e com água com gás, tá bom? E quem for fazer, lembre também de postar depois no Stories e me marcar para eu poder conseguir postar também no meu Stories. Ah, tá tudo bem, Cintia. Tá válido nesse friozinho, tá mais do que justo beber bastante chá. Eu tenho tomado bastante também. Podia fazer um sem álcool, hein, Cintia? Mas tudo bem. Oi, Marcelo, Gustavo, Sérgio. Sejam bem-vindos, vão entrando. Quem não conseguir acompanhar, fazer junto, passo a passo, aprende e depois replica, tá bom? Então vamos começar aí. Para variar, então, falando que aquela velha regrinha de sempre, tá? Sempre beber com moderação e não compartilhar essa live com menores de 18 anos, tá? Vou falar sobre uma opção sem álcool, tá, Aline? Caso você veja que eu esqueci, pode ser que eu esqueça, você avisa, manda de novo, tá? Mas a intenção é falar assim. E aí o mojito, então lembrando que é mojito, tá? Não é mojito, apesar do J, porque a palavra é espanhola, tá bom? Então a gente pronuncia como mojito e não como mojito. O coquetel aí que os bartenders amam fazer para os clientes, só que não. Eu vou falar o porquê, tá? Quando o cliente chega no balcão e pede não só um mojito, mas às vezes para a turma toda e 5, 10 mojitos de uma vez só. E aí a gente sorri, né? Mas por dentro não faz a melhor cara, não. Porque é um coquetel, apesar de simples, ele é bastante trabalhoso, tá? Pelo passo a passo que ele demanda, vocês vão ver aqui comigo, tá? Tem várias etapas e realmente para você faz o tempo que você leva para fazer o mojito, já teria feito 3 ou 5 outros coquetéis, tá bom? E hoje é dia do mojito. A historinha então do mojito, tá? Diz aí a lenda, tem várias vertentes, como vários coquetéis. Não existe uma história realmente certa em relação da origem, do como, quando e onde surgiu o mojito, tá? Mas existem algumas hipóteses. Entre elas, de que Francis Drake, que era um corsário patrocinado pela rainha da Inglaterra, então Elizabeth I, saqueava cidades espanholas do Novo Mundo. Uma espécie de pirata patrocinado, tá? Que existia bastante naquela época. E em 1586, ele aportou, ele estava se aproximando de Cuba, do litoral da ilha de Cuba, e então o rei da Espanha, Felipe II, alertou ao governador de Cuba sobre a aproximação de Francis Drake. E eles então se prepararam, porque o Drake viria buscar o ouro asteca, que estava guardado em Havana. Contudo, eles se surpreenderam, porque Drake atracou na costa, deu alguns disparos contra Havana, mas não invadiu a cidade, tampouco roubou qualquer ouro, qualquer riqueza da ilha. E aí foi um motivo tanto de... Oi, Naná, chegou a tempo, contando historinhas ainda.
Então foi um motivo aí de bastante também surpresa por Drake não ter atacado Havana, mas também de celebração. E disse que aí por motivo de celebrar esse não ataque de Francis Drake à ilha de Cuba, eles criaram o coquetel que levava aguardiente, que era a bebida na época à base de cana. Ainda não tinha nomenclatura de rum. Essa é uma das vertentes, tá? Uma das histórias. Outra história vai dizer que, na verdade, e aí ele ganhou o nome de Drake, o coquetel, tá? Em homenagem a esse evento. Uma das histórias vão dizer que o coquetel não foi criado na ilha de Cuba, mas sim a bordo do navio do próprio Francis Drake em alto mar. E aí existem algumas vertentes que dizem que o coquetel, na verdade, foi o primeiro coquetel feito com cachaça fora do Brasil. Até porque naquela época, 1586, dentro da história que a gente tem dos registros, o rum ainda não existia, mas sim a cachaça. E outra hipótese é de que o mojito seja, na verdade, uma evolução do mint julep, que é um coquetel americano, tá? Enfim, tem todas essas três hipóteses. Mas quando o Facundo Bacardi, no século XIX, fundou a companhia Bacardi, que todo mundo deve conhecer, em Cuba, ele trocou a aguardiente, que estava na receita original do Drake, pelo rum branco Bacardi. E aí o Drake muda de nome para Mojito, tá? A ideia de onde surgiu esse nome, Mojito, tem duas hipóteses. Uma que é da palavra mojar, de espanhola, que seria relacionada a úmido. E outra do dialeto africano, que seria mojo, que seria algo como uma pequena feitiçaria, tá? Então vamos. Eu vou falar também, vai ter um bônus nessa live hoje, tá? Vou falar sobre um outro assunto junto depois do coquetel. Mas até porque não tem tanto assunto para falar do mojito como a gente teve da cachaça, tá bom? Para vocês fazerem um mojito, vocês tem que ser num copo longo, tá bom? Não é copo baixo como da caipirinha que nós fizemos na live passada, tá? Sempre um copo longo. E eu vou usar esse aqui que é mais bonitinho, vai ficar super bacana. Mas quem não tiver faz no copo longo mesmo, tá bom? Então pra gente fazer o mojito, a gente vai precisar. Primeiro que, lembra que eu falei da IBA na live passada sobre a International Bartender Association, que cataloga e praticamente padroniza os coquetéis no mundo inteiro, tá? Para eles, o mojito vai 45 ml de rum branco, 20 ml de limão, 2 colheres de bar de açúcar e água com gás. A gente vai mudar essa receita, tá? Vou fazer do jeito que eu aprendi e que eu gosto de produzir, por questão de sabor também. E aí a hortelã, claro, que vai 6 folhas de hortelã, tá? Na receita da IBA. E por questão de estética e questão de sabor, tá? Eu prefiro fazer de outra maneira o mojito. E é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente não vai fazer a receita padronizada pela IBA, tá? Então a gente vai precisar, começando com folhas de hortelã, tá? A gente tem a hortelã aqui da hortinha, tá? É bonita, com as folhas bem grandes. Então eu vou usar 8 folhas de hortelã aqui, que eu já separei, já lavei, já higienizei, tá? Quem não tiver hortelã graúda, assim, menorzinha, então aumenta, tá? Ao invés de usar 8, usa 12, usa 15 folhas de hortelã, porque senão não vai dar nem aroma e não vai dar nem um aspecto visual interessante pro coquetel. Vai parecer aquele coquetel aguado, sabe? Só tem água e uma água saborizada. Então a primeira coisa pra gente fazer, quando a gente estiver trabalhando com ervas no coquetel, a gente dá uma batida nessas ervas, tá? Então dá uma palmada nela para acordar os aromas, tá? Vocês percebem até que o aroma sobe da erva, tá? Então coloca as folhas da hortelã dentro do copo ou da taça. E aí, ao contrário da receita tradicional que pede 2 colheres de açúcar, colher de bar, lembra que eu falei para vocês, tá? A gente vai usar 1 colher de bar. Eu acho que 2 é muita pro mojito, tá? Acho que fica muito doce, que não é a proposta do coquetel. O coquetel é ser refrescante e herbaço, não é ser doce.
coloquei o açúcar e a hortelã, eu vou dar só uma leve macerada, mais leve do que a caipirinha, tá? Então é só para soltar mais os aromas dessa hortelã e fazer com que o açúcar vá puxando também os óleos essenciais da folha da hortelã, tá? Então pronto, eu não preciso fazer força nenhuma, tá? Se você estiver usando essa taça, o menos de força possível, porque ela não tem tanta estabilidade igual o copo longo, então pode quebrar, tá? Vou separar a taça. Então para vocês verem, porque o bartender não gosta muito de produzir o mojito por causa disso. Você tem que colocar folhinha por folhinha, coloca o açúcar, dá uma macerada e coloca o limão, tá tudo meio chatinho, tá? Eu gosto de pegar então o limão, tá? Tem a bundinha aqui dele, a partezinha que ele fica preso, então a gente vai tirar as extremidades do limão. Igual que a gente fazia com a caipirinha. Então eu tenho aqui o limão sem as extremidades e corta ele ao meio. Nossa, quando o cliente chega pedindo 5 mojitos, já bate o desespero. Mas a gente sorri e faz, mas bate o desespero. Então, o que era um limão eu cortei ao meio. Essa metade eu vou cortar ao meio novamente, tá? Então aqui eu já tenho a metade da metade. E essas metades eu vou cortar de novo ao meio, tá? Pra vocês conseguirem ver aqui, ó. Então, ó, vou cortar ao meio. Tá? Então, ó, eu tinha o limão inteiro, tá? Eu tinha um limão inteiro, cortei ele pela metade, essa metade foram em 2 metades. E aí, cada uma dessas outras metades, mais metade. Então, vai ficar aqui, ó, 4 gominhos, tá? Pra vocês conseguirem ver, são 4 gominhos. Quem quiser fazer com o suco de limão, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que são 20 ml de suco de limão. Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego os 4 gominhos do limão e eu espremo, ó, dentro do copo e solto. Vou fazer isso com os 4 gominhos, tá? Espremi dentro do copo e soltei. Espremo dentro do copo, soltei. E com o último vou fazer a mesma coisa, tá? Então já tenho limão, hortelã e açúcar, tá? Aí a gente vai colocar 50 ml de rum branco. Eu não gosto de colocar 45 igual a IBA por causa que fica fraco o coquetel. Ele já é um coquetel com baixo teor alcoólico. Se você coloca 45 ele fica muito pouco interessante. 50 ml de rum branco, tá? Quem não tiver dosador profissional, tá, não tem problema, pode usar copo shot, tá? Copo shot geralmente tem 50 ml também, até a boca. Aqueles copinhos de brigadeiro, de colher, também tem 50 ml, também esse copo shot. Então, ó, coloquei todos os ingredientes quase, né? Falta só água com gás ou gelo. E eu gosto de colocar assim porque eu dou uma mexidinha no final, para que eles todos se casem, tá? Então, o cítrico do limão, o herbáceo da hortelã, o rum e o açúcar, já dá até uma dissolvida no açúcar. Quem quiser pode usar xarope de açúcar no lugar do açúcar, ele já fica melhor, que ele não fica com esse fundinho branco, tá vendo? Mas a receita clássica pede açúcar, isso eu preferi manter do coquetel. Então vamos lá para a montagem, tá? Então eu vou colocar gelo, bastante gelo, igual a caipirinha, é um coquetel refrescante, tá? E aí o que eu faço? Eu não completo ainda com gelo, tá? Eu vou colocar água com gás. Procurem água com gás de qualidade, porque essa minha aqui é bem ruinzinha e às vezes não tem gás legal, tá? Então é importante que tenha uma água com gás de qualidade. Então você vai colocar, eu não vou encher o copo com água com gás, coloquei um pouquinho, porque eu vou mexer esse coquetel puxando o limão e a hortelã, tá bom? Então eu vou puxar todos esses ingredientes e quando eu faço isso, eu tô tirando o gás da minha água com gás, tá bom? Então a gente não pode mexer muito por causa da água com gás, então é por isso que eu não coloco toda a água com gás de uma vez. Completo mais com o gelo. E aí sim eu finalizo com
um pouquinho mais de água com gás para trazer aquela carbonatação que eu tirei um pouquinho, tá bom? Agora eu só vou dar uma leve mexida para não tirar essa carbonatação que eu já garanti no meu coquetel, tá? E uma decoraçãozinha. Aí que boniteza. Porque eu coloco o limão, eu não coloco o limão espremido, eu corto o limão e coloco ele em gominho. Por causa disso, o coquetel fica com um aspecto visual bem mais interessante, tá? E não fica aquele coquetel que tá só parecendo água saborizada com hortelã, tá? Saúde. É um coquetel bem refrescante, até pra gente levar em consideração de onde ele foi criado, bem no Caribe, tá? E aí tanto pela hortelã quanto pelo limão e pela água com gás, tá? Com baixo teor alcoólico. Falando então, bônus que eu ia dizer para vocês, quero falar também com vocês sobre o xarope de açúcar. Que quem quiser pode usar esse xarope de açúcar. Obrigado, Vanessa. Quem quiser pode usar xarope de açúcar no mojito. Qualquer coquetel que leve açúcar pode ser substituído por xarope de açúcar, tá? E como que faz xarope de açúcar? Eu tenho aqui o xarope de açúcar, tá? Que é água em mesma quantidade que o açúcar. Então, por exemplo, eu vou usar 100 ml de água, eu vou usar 100 gramas de açúcar. Se eu for usar 1 litro de água, 1 quilo de açúcar, tá? E assim sucessivamente. Levo para uma panela, deixo ferver, ferveu, tá pronto, tá? Só desligar, tá pronto. Ou você pode colocar no liquidificador, tá? Água quente com açúcar e bater até dissolver. O que acontece? Hoje em dia, esse a gente chama xarope de açúcar ou xarope simples, que é o mais tradicional na coquetelaria. É 1 para 1. Por que 1 para 1? Porque o mesmo valor de água é para açúcar. Então 1 para 1, tá? 100 ml para 100 gramas, 1 kg para 1 litro. Hoje em dia, esse está entrando em desuso, a gente está mais usando o xarope de açúcar chamado de 2 para 1. Então são 2 partes de açúcar para 1 de água, tá? É um xarope mais doce, porque ele tem mais presença do açúcar, porém ele dilui menos o coquetel, porque como ele é mais doce, eu vou usar menos dele, tá? Então só para vocês verem, eu tenho o xarope simples, tá? Que pode substituir o açúcar de qualquer coquetel. E aqui eu tenho outros para mostrar para vocês, vou até deixar aqui bonitinho. Esse aqui é o xarope de gengibre. Esse aqui eu aprendi a fazer lá no Must. A gente bate gengibre com água no liquidificador e aí leva para a panela com açúcar na mesma medida, tá? Esse xarope esse aqui é de Néspera com ervas aromáticas, tá? Esse aqui eu peguei a inspiração da Nelly Pereira. Quem quiser seguir ela faz umas lives bem bacanas todo dia às 7h30 da noite. @Nelly_Pereira. E aí esse é de Néspera, então eu coloquei Néspera e algumas ervas. Então eu coloquei tomilho, manjericão, hortelã, alecrim, sálvia e fiz um xarope que além de frutado também é bastante herbáceo. O de gengibre você vai colocar... eu coloco... Mesma quantidade, é que no Must a gente fazia copão do liquidificador cheio, com água cheia, tá? Em casa você pode colocar a mesma quantidade que você colocar de gengibre na jarra do liquidificador, você coloca de água, bate e leva para a panela com açúcar, tá? E aí eu tenho aqui, esse é um xarope defumado, tá? Que também aprendi a fazer no Must. Que ele é? É um xarope de gengibre e eu uso essência de fumaça, tá? Para dar o defumado desse coquetel. Porque para poder fazer o penicillim, que para você fazer um penicillim você precisa de um whisky defumado e que é muito caro, custa mais de R$400. Então eu acabo usando um whisky tradicional e defumo o xarope, tá? A quantidade de gengibre, Cíntia e Fá, a quantidade que tiver no copo de gengibre, tá? No copo do liquidificador, você coloca a mesma quantidade de água. Bate tudo, panela com a mesma quantidade de açúcar e deixa ferver. E aí coa, tá, pessoal? Aqui eu não coei direito, tá? Dá pra ver que tem uns restinhos, tá? Mas pode coar com peneira simples, se for fazer em casa. Se você quiser realmente tirar todas as impurezas, coa com papel de coar café, tá? E esse aqui é um xarope de pitaia. Olha que bonita a cor dela. Esse xarope de pitaia, também a pitaia estava já passando do prazo aqui de validade.
e aí a gente faz xarope para poder durar mais tempo a fruta, tá? É refrigerante de gengibre com água com gás, hortelã e rodela de limão, fica a dica. Refrigerante de gengibre é incrível, é sensacional, é muito bom. É gengibirra, que lá no Paraná tem a da Cine, aqui a gente não encontra, mas dá para fazer em casa. A Nelly Pereira ensina nas lives dela a fazer com extrato de gengibre, é bem bacana. Para fazer sem álcool é só não colocar o rum, então isso ali, né? Você só não coloca o rum, mas você pode dar uma incrementada, porque senão vai parecer uma água com gás saborizada, tá? Então você pode colocar no lugar do rum a mesma quantidade, por exemplo, de um chá mate, de um chá verde, tá? Para dar um pouquinho mais de complexidade, tá? Senão fica muito sem graça. E aí a gente fez esse de pitai. Esse de pitai, só para vocês terem uma ideia, a gente comeu com panqueca americana, ficou muito boa. Então assim, não precisa ser só no coquetel, tá? Os xaropes dá para vocês usarem para outras coisas. Quem tiver mais perguntas pode fazê-las. E que daí eu já vou encerrando. Pessoal, por favor, também, coquetéis a gente não toma mais com canudo, tá bom? Já se passou aí a era dos canudos. Nem até a própria legislação já proíbe o uso de canudos. Se você for usar, usa canudos retornáveis. Então eu tenho aqui um de metal. Caso fosse usar, usaria um canudo de metal. Tem canudo de vidro também. Tem canudo que se decompõe. Então, tem canudo de macarrão, canudo de papel. Mas o melhor é evitar usar canudo, tá? Cuidado com os canudos ainda plásticos que se dizem biodegradáveis, tá? Que eles não são 100% biodegradáveis. Eles, na verdade, se decompõem em pedaços tão minúsculos que a gente não vê, mas os animais ainda continuam consumindo. Eu não tenho, Cintia, eu ainda não comprei forma de gelo específico para drinks. Eu queria comprar um de gelo redondo, mas eu ainda não comprei, mas tem na internet e achar com facilidade. É que o preço não é muito atraente ainda. O que eu tenho, o máximo que eu tenho é um que ele faz um quadrado diferente. Ele faz desse tamanico aqui, ó, tá vendo? Mas é maior do que o gelo convencional, mas ainda assim não é um gelo para drink, tá? Ele não fica nem transparente como hoje em dia se usa. O Ari perguntou quanto tempo o xarope dura na geladeira. Arias, pode deixar 3 meses na geladeira, tá? Mas se fosse para fins profissionais, 1 mês só, tá bom? Então, por exemplo, se for fazer o xarope simples para usar no meu bar, é só 1 mês, tá? Isso era que a própria nutricionista do Must passava pra gente, tá? 1 mês só na geladeira. Em casa pode durar 3 meses, sem problema nenhum, tá? Mas o ideal é assim, quanto mais você deixar o xarope livre de impureza, então peneirar direito ele dura mais, tá? As impurezas vão decompondo mais rápido o xarope. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu passei tudo para vocês. Só também contextualizando, a história que eu contei eu tirei da Disport Guide, tá? Que é um site bem interessante sobre bebidas, que inclusive eles começaram agora, se vocês entrarem no site da Disport Guide, tem uma parte lá do site que vocês fazem um cadastro, e aí nesse cadastro vocês chama Meu Bar. Aí vocês vão colocar todas as bebidas que vocês têm em casa, tá? Então, destilado, fermentado, refrigerante, suco, água com gás ou tônica ou sem, clube soda. Vocês colocam lá, vocês vão mapear tudo que tem em casa nesse Meu Bar online. E aí o próprio site, ele, a partir do que você tem em casa, ele te dá sugestões de coquetéis que você pode fazer com o que você tem em casa. É bem interessante, eu fiz isso ontem e dá uns coquetéis sensacionais. E assim, quando você está sem ideia de o que eu vou beber, eu não sei o que fazer para beber, não sei o que misturar com o que, então é legal ter essa enciclopédia, né? Você coloca o que você tem em casa e ele mesmo te sugere. Tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Continuem aí se cuidando, ficando em casa, tá bom? Permaneçam seguros, saudáveis, saúde. E qualquer coisa vocês me mandam mais mensagem. Eu curto o mojito com outras frutas, maracujá, morango, ou acho muito bizarro? Eu gosto, Ari. Eu já fiz com maracujá, já fiz com abacaxi, que eu acho que fica bem legal. Com morango fica assim, ok. É que eu acho que daí já fica muito doce. Já fiz com melancia também.
E toda vez, até é interessante você ter falado isso ali, quando você coloca outra fruta, você não desconsidera o limão, tá? É, coloca o limão, principalmente se for, por exemplo, morango, melancia, que elas não têm muita acidez, tá? Então você precisa colocar o limão para puxar esse cítrico do coquetel, tá? Que é a marca do coquetel. Se for fazer de abacaxi, de maracujá, não precisa, tá? Saúde, pessoal. Obrigado por quem veio, obrigado por quem estava na outra live, quem assistiu online ou quem assistiu depois, quem vai assistir depois também. E mande sugestão para as próximas. Eu fiquei entre mojito e gin tônica, não sabia o que fazer agora, e aí eu fiz a pesquisa lá com vocês, e aí 71% queria o mojito, tá? Eu fiquei super feliz porque o mojito é um coquetel legal de falar, de fazer, ele fica bem bonito. Mas se fosse no bar não ia ficar feliz não. Nós não gostamos de fazer mojito no bar não. Tem alguém aqui que quer dar oi, peraí. A Mimi veio dar oi pra vocês. Então, quem tiver outras ideias para as próximas lives é só mandar, tá bom? E obrigado aí por todo mundo. E é isso, pessoal. Beijos, se cuidem.